Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos, não importa onde, quem sabe no trabalho, quem sabe ainda trabalhando, mas você pode usar esta ferramenta, o seu celular, o seu tablet, seu notebook, enfim, o PC, e comigo se deliciar nessa mensagem que nós vamos ministrar a sua vida. E nós temos certeza de que Deus vai falar contigo nesses próximos 30 minutos. A gente fica maravilhado quando a gente ouve testemunhos de pessoas que ainda não têm o costume de assistir cultos, de partilhar o momento bíblico. Nós ficamos felizes e eu quero ministrar a essas vidas. Você que tem uma causa justa, você precisa de uma oração. Então eu quero alcançar você. É a família, é a vida profissional, a vida espiritual. Eu quero orar e apresentar a sua vida diante do Senhor. Não pensa você que eu não enfrento desafios, mas tão grandioso tem sido Deus e me dado vitória. Falo com vocês, sinto o meu corpo arrepiar. Tamanho a grandeza de Deus de ter tido paciência comigo ao longo dos 20 anos como pastor, 30 anos como evangélico. Muitas lutas. Eu não compartilho as minhas lutas e nem tampouco os meus tropeços. Por quê? Eu prefiro, depois que vencê-los, compartilhar o testemunho para não tirar a fé dos que já têm pouco. Então, essa batalha não é só você que passa. Talvez a sua batalha não é porque você está jejuando, não é porque você está orando pela madrugada. E não estou te condenando porque você não faz. A gente sabe onde o sapato aperta. Aquele que sabe que a melhor maneira de alcançar vitórias é buscando o Senhor, ele paga o preço. E eu pago o preço. Não porque eu quero isso ou aquilo. A única coisa, os motivos que me faz jejuar é santidade. Ser justo, ser íntegro, ser bênção para as pessoas, ter um coração aberto para ser dizimista, ofertante, como eu fiz esse mês e eu compartilhei, que praticamente 90% do que entrou na minha vida, no mundo secular ou do mundo evangélico, foi tudo doado. Por quê? Porque vale a pena o sacrifício. Eu sei o quanto eu ganhei com Deus ao longo dos 20 anos como pastor, eu sei o que eu estou colhendo hoje, tanto no espiritual, quanto na sociedade religiosa, vou chamar assim, quanto Deus tem me abençoado. Então foi o que eu depositei no Senhor, nem assim? Você não deposita na poupança, capital de fundos, fundo de capital, desculpa. Você não aplica o seu dinheiro em alguma categoria financeira e busca no outro dia. Você espera. Quanto mais você espera, mais a rentabilidade. Da mesma forma é com Deus. Eu quero te abençoar. Não importa o seu grau acadêmico, de formação, não importa a sua situação. Deus vai ouvir. Amém? Deus vai ouvir a minha oração, a sua oração junto comigo agora. Mentalize na sua necessidade. Deixa eu te abençoar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder orar neste momento antes de ministrar essa mensagem. Abençoar cada vida. Abençoar este homem, esta mulher, este jovem, esta família, esse líder espiritual, esse religioso, essa religiosa. Quero pedir ao Senhor que seja as suas mãos, embora pode ser vista a minha, mas seja as do Senhor estendidas para esta câmara e alcançando estas pessoas, abençoando elas no mais íntimo dos seus corações, aonde há angústia, onde há tristeza, onde há enfermidade, seja curado, seja liberta esta pessoa. Aonde há depressão, aonde há um vazio, aonde há, meu Deus, controvérsias, contradições, questionamentos, murmurações, em nome do Senhor Jesus, abençoa essas pessoas, traga alívio, traga paz, traga refrigério
através desta oração. Eu não posso, mas o Senhor pode alcançá-las e abraçá-las e confirmar os seus nomes no livro da vida, para que o dia que tocar e soar a trombeta divina, elas possam, mesmo que o corpo fique lançado sobre esta terra, possa subir nas asas dos seus anjos até o trono da glória e receber o descanso até o dia do juízo final, até o dia do arrebatamento da igreja, do milênio e da vida eterna. Deus e Pai, olha, pessoas que estão recentemente ouvindo mensagens evangélicas, outras pessoas que estavam desviadas, que têm assistido nossos cultos, pessoas de diversas cidades, de outros estados, de outra nação. Nós abençoamos, não no poder do meu nome, não no poder da minha fala, da minha falácia, da minha oratória, mas no poder do Evangelho, que através do Espírito Santo há de ecoar de dentro de mim, fluindo como um rio de água viva e abençoando essas pessoas. Abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa os que lembram de abençoar a obra missionária, que atentam não para mim, mas que atentam para a obra que o Senhor faz através de mim e honra esse ministério com as suas finanças, e com isso nós fazemos a obra. Obrigado por aqueles que semearam o seu pouco e o seu muito, o seu melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que desfaça o homem Pablo e apenas o Senhor esteja, meu Deus, ministrando a sua palavra. Hoje e para todo sempre eu te abençoo. Amém. Graças a Deus. Olha, quero ministrar rapidinho. Eu quero ler para os irmãos 2 versículos, e você acompanha. Quem sabe você não tem Bíblia, até você procurar. Se você tiver um caderno, acostuma, você que me ouve e me assiste, acostuma ter um caderno com a caneta, anota todos os versículos que eu falo, para você conferir, tá bom? Vai ser bênção para a sua vida. Eu quero ler para vocês o que está em Lamentações, no capítulo 1, e eu tenho compartilhado com alguns esse versículo que tem ruminado e ardido dentro da minha alma. Eu quero ler hoje o verso 7 e o 11 do capítulo 1, que diz assim, olha: agora, pois, no dia da sua aflição e desterro, eis que Jerusalém se recorda de todas as riquezas que possuiu desde a antiguidade, passado, quando o seu povo caiu nas mãos dos inimigos, ninguém foi capaz de socorrê-la. Ora, os adversários a contemplaram, quer dizer, avistaram, viram, contemplaram, tiveram a plena visão da situação que o povo de Deus estava vivendo. E diz assim: e escarneceram da sua derrota. É tão ruim quando nós estamos já passando por dificuldades, ainda aparece alguém para zombar, ainda aparece alguém para dizer bem feito, ainda aparece alguém dizendo é o seu pecado, ainda aparece alguém dizendo você está colhendo o que você semeou. E além disso, o terceiro mal, você não vê pessoas estendendo as mãos para a sua vida. Em algumas traduções da Almeida, eu li na King James, ela diz: lembra-te, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, lembra, nos dias que tiverem aflição, de tudo aquilo que você tinha e que perdeu por causa das vossas rebeliões. Na Almeida, corrigida. No verso de número 11, diz assim: toda a sua população de Judá, caminha comendo, gemendo e se lamentando, enquanto sai à procura de alimento. Preste atenção. Simples entender. As pessoas Deus estava vendo as pessoas saindo com gemido à procura dos seus alimentos. Lembra de Provérbios 10, 22, as riquezas do Senhor não
acrescentam dores, elas enriquecem a nossa vida. Sabe o que Deus estava dizendo? Antes de pregar para ti, olha, é quando Deus vê do alto céus e quer ajudar a você, quer ajudar a nós. E Ele vê o povo saindo, gemendo para buscar o pão de cada dia. Então o que Deus está dizendo, Ele queria abençoar o seu povo. É o desejo de abençoar a nossa geração, aqueles que o adoram. É o desejo de multiplicar 100 por 1, como fez com Isaac. Porque não tem coisa pior de você todo dia levantar de manhã e saber que vai depender de muito labutar, de muito sacrifício, às vezes com tanta dor, para ganhar tão pouco. E vivendo o salário é para pagar a conta, a pessoa vive sobrevivendo, vegetando, porque ela nunca sobra o dinheiro para ter um bom carro, para morar num bom lugar. Ela nunca sobra para comprar uma boa roupa, tudo que compra é liquidação, é promoção, é de qualidade péssima. Porque assim, os poderosos não estão interessados em fazer coisa boa para você adquirir, não. Tudo que se descobre, tudo que se lança no mundo, se puder diminuir a qualidade da matéria-prima para continuar ganhando mais dinheiro sem alterar o preço, embora poderia diminuir o preço, porque diminuiu o valor, o custo fixo da manufaturação do produto, não, ninguém faz isso. Por mais que ele tenha diminuição no custo, ele quer aumentar, manter o preço. Porque se vier uma crise, ele dá um desconto, uma promoção temporária e não perde nada. Então não tem coisa pior do que a gente trabalhar neste mundo que vivemos. Você sabe que tem celular de marca linda e você gostaria de ter o melhor. Não é nem a vaidade, o orgulho, é porque você gostaria de ter o melhor e não pode. É você gostar, vendo tantas propagandas na televisão de carros lindos, você está num ponto de ônibus, está dentro do seu carro e passa um carro que era o seu sonho. E você disse, isso aí é demais para mim. Eu me contento com o que eu tenho. E acha que Deus está feliz com isso. Sem carro, com vida no altar, você vai para o céu. Mas Deus nos colocou numa geração que não precisa andar de jumento, como na época de Cristo, como na época dos profetas. Por que Deus não te colocou na época do jumento e não a mim, e também a mim? Para que a gente não precisasse de um carro, de pagar combustível, de ter um celular, de morar num condomínio, pagar o condomínio, um condomínio bonito, com todo o entretenimento. Por que Deus não nos colocou lá atrás? Na época de Moisés, no deserto, desfrutando apenas do mar que podia ver. Porque Deus foi misericordioso com nós. E queria que você viesse numa geração, e quando esses desafios aparecessem aos seus olhos, que é o desejo de ter coisas boas, te fizesse buscar a Ele, ter fé nele, e pudesse ter o melhor sobre a sua mesa. Mas Deus está falando na palavra, o povo estava gemendo e lamentando enquanto estava à procura de alimento. Deus não te mandou para o trabalho esta manhã de quarta, nem amanhã na quinta, para você buscar dinheiro apenas para o pão da tua mesa. Embora Paulo diz no capítulo 1 de Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 10 adiante, que se tem o que comer e vestir, se contente, aleluias por isso, aleluia. Mas não impede, Paulo estava dizendo isso, porque muitas pessoas estavam se matando. Você continua o texto, para contextualizar a mensagem, você vai ver que Paulo não está condenando que alguém tenha muita riqueza. Até porque ele fala em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11, que Deus é poderoso para multiplicar e prover em tudo, prosperar em tudo aqueles que dão com alegria, que semeiam muito. Como é que eu vou semear muito se eu tenho pouco? Então a gente tem que entender o texto. A gente não pode pegar um versículo isolado. Então o que Paulo está dizendo ao seu filho Timóteo é o seguinte, Timóteo: se o teu ministério, o teu chamado, lhe leva a ter que conviver com um básico como eu, no capítulo 4, verso 2 de Filipenses, amém, glorifique a Deus. Aquilo era para um ministério específico, porque senão Deus não diria em Mateus 6, verso 30 até 33, que as demais coisas não seriam acrescentadas quando buscasse o reino dele. Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13, 8, ele não teria escrito o Salmo 112, que na casa do que teme haverá prosperidade e riqueza. Às vezes a gente acaba acomodando na desgraça, acomoda na miséria em todos os sentidos, a vida sentimental miserável, a vida financeira miserável, a vida espiritual miserável, tudo é uma miséria, não consegue ter amigos, não consegue ser rodeado de pessoas boas. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para a minha vida e a sua. Mas presta atenção, ainda estou lendo o versículo.
Mas você precisa amar a palavra. Se você acredita que você não entrou aí por curiosidade, você precisa tomar posse da palavra. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que vai te dar vida. É ela que vai te ajudar. É ela que vai te levantar. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que eles estavam empregando os seus melhores bens, o verso de número 11. Os seus melhores tesouros em troca de mantimento, a fim de que tivesse força para sobreviver. Sabe qual a diferença de sobreviver para viver? Sobreviver, você já viu quando dá um acidente? Olha, e fulano sobreviveu ao acidente, fulano sobreviveu num deserto, fulano sobreviveu à deriva no alto mar. Sobreviver é sobrepor uma vida, é viver uma vida além da vida normal que Deus tem. É você ter que fazer um esforço, dar todo o seu esforço físico para poder sobreviver numa circunstância negativa que surgiu na sua vida. Deus não nos fez para sobreviver, não. Deus nos fez para ter vida e vida em abundância, João 10:10. Mas como ter essa vida em abundância? Presta atenção. Olha, meus amados irmãos. E a Bíblia disse que enquanto isso, o povo de Deus se encontra desgraçado. Ele está dando esse recado para Jeremias. Talvez você está acostumado a dizer: pastor, eu estou fazendo uma campanha de libertação na minha igreja. Sai fora. Não que isso faça mal, mas eu tenho dito, não é necessário. Quando nós buscamos a comunhão com Deus, eu não preciso ir na igreja para fazer campanha de libertação, eu não preciso ir na igreja para fazer campanha de cura interior, eu não preciso ir na igreja para fazer campanha da vitória, eu não preciso ir na igreja para fazer campanha alguma. Por quê? Porque Jesus nunca fez campanha. Liberta uma vez, liberta para sempre. Madalena, vai, não peques mais, não tem campanha. Não, Madalena, o que eu preciso fazer, Senhor? Ore. E não só ore, vigie para que as suas atitudes possam condecorar a sua oração. E assim, comece uma nova vida, Madalena. É assim. Então, por que há muitas igrejas fazendo campanha? Muitas das vezes o pastor é na intenção de trazer com mais frequência os seus membros dentro da igreja, porque as pessoas não vão. Elas vão na igreja domingo, a vida fracassada, a igreja não arrecada, e o povo não vai na segunda, não vai na terça, não vai na quarta, porque não tem um nome, o culto, que os instiga a querer ir no culto no meio da semana. Na cidade de São Paulo, grandes metrópoles, as pessoas botam culpa no trânsito, então elas se sentem acomodadas. Eu até peço a Deus que eu não seja o motivo de as pessoas deixarem de ir na igreja por comodismo. Aí é fácil assistir o culto com o pastor Pablo, e eu coloco a oferta lá e está tudo bem. Não, isso pode ser bênção, é bênção na vida da minha filha, é bênção na vida do filho, do André, é bênção na vida do meu filho, é bênção. Mas se esta palavra não te faz ser crente de verdade, você só liga aí para me ouvir e vai cruzar o braço e vai dormir e continuar a sua vida nas baladas, no show do mundo, bebendo, fumando, mentindo, trapaceando, então é melhor você ir para uma igreja, porque é sinal de que a palavra pregada por mim não está mudando a sua vida, não está causando diferença na sua vida. Então vá para a igreja, porque eu quero que a minha filha esteja na igreja, meu filho, mas uma igreja que prega a palavra. Uma igreja que preocupa com a vida deles, de verdade. Não com o talento deles, a beleza deles, ou a grana deles, aí não. Para quê? Eu estou vivo, eu prego a palavra que eu prego é a mesma de Paulo. Paulo não tinha televisão, não está aqui para me mostrar, mas quando eu leio sobre Paulo, é como se Paulo aqui estivesse. Em espírito, eu ouço como se a voz de Paulo estivesse ecoando. Enfim, irmãos. Então, deixa eu dizer para você, para de culpar Satanás. Para de culpar pastor, para de culpar igrejas, para de culpar o sistema, para de culpar a política, para de perder seu tempo, ficar mandando mensagem política, vamos votar, vamos assinar, vamos... Não, para com isso, eu não vou fazer, não assino lista de nada, não perca seu tempo, principalmente comigo, não perca o seu tempo. Use a rede social para evangelizar, a política é importante da igreja, é. Então, pelo menos seja o equilíbrio, compartilha, metade a metade das suas mensagens para falar de política, amém, o seu candidato, não tem nada contra isso, mas guarda outra metade para passar versículos bíblicos, para passar a visão de Deus que te deu na sua oração da madrugada, durante o dia do seu trabalho.
É Deus que vai dirigir a sua vida. Nosso Senhor é o Deus do todo o universo. Você que está na América, você que está em Portugal, onde quer que você esteja. Deixa Deus ser o seu Senhor. Ore sim pela nação, ore sim pelos seus governantes, mas se assegure em Deus, para que você não continue dizendo como as pessoas: o mundo está em crise. Eu sei que o mundo está em crise, eu sei que a crise vai aumentar, mas quem está em Cristo não está em crise. Eu não dependo do mundo para me ser abençoado. Deus vai suprir, porque nos momentos de muita crise no mundo, Ele supriu os seus filhos. E nós sabemos, Salmo 37, versículo 19, até no tempo da crise, no tempo da fome, os meus justos fartarão, diz o Senhor. Então, por que falar em crise? Por que ficar transferindo, terceirizando a nossa derrota? Vamos assumir ela, e vamos botar fim nela, e dizer que Deus é o nosso Senhor. Então, já estou terminando, diz o Senhor no verso 38 e 39 de Lamentações, capítulo 3. Ora, não é pelas ordens do Altíssimo, não é pela soberania do Deus poderoso, que procede tanta desgraça quanto a bênção. Na King James, na Almeida Corrigida, poderia pegar tantas outras traduções bíblicas, vai dizer: não é pelas mãos de Deus que vem o mal e o bem, a morte e a vida. Deuteronômio 30, também a mesma coisa. É Deus, que quando você aceita Jesus, aprende vida. Aprende, ainda que você entrou na igreja uma vez, levantou as suas mãos. Quando você levantou as suas mãos, a obrigação de Deus é até o último suspiro da sua vida enfiar Bíblia em você, seja por um hino evangélico, seja por uma palavra que você passou e ouviu na rua alguém pregando, seja pela televisão, pela rádio, pela internet. Deus não desiste da tua alma, até o último suspiro seu, porque Ele tem determinado um tempo para nós. E o tempo que Ele tem para ti e tem para mim, Ele vai insistir na palavra. Se a palavra não está convencendo eu e você, as adversidades virão. Não é o diabo, elas virão para disciplinar, para levar você para o caminho certo e você viver, antes de morrer, o melhor de Deus nessa terra. Vida, em o nome de Jesus, você que considera uma vida, não um inseto irracional, que vem e passa com uma vida tão breve. Deus nos deu capacidade de viver anos, de raciocinar, de pensar. O maior prêmio de Deus para a sua vida e a minha, sabe qual é? É o livre-arbítrio. Olha como é que Deus é lindo, você escolhe. Você não pode passar lutas e culpar o diabo e culpar quem quer que seja. Ele só tem culpa se nós deixarmos ele bagunçar a nossa vida. Às vezes a gente tem que ser duro com alguém. Eu sou assim. Às vezes eu tenho que cortar uma amizade, eu tenho que cortar um relacionamento na raiz. Por quê? Porque está me fazendo mal. Porque se eu já sou fraco, ainda tem uma pessoa fraca para ser minha amiga, para ser meu amigo, eu tenho que desligar isso aí. Seja homem ou seja mulher, seja pastor, quem quer que seja. Tome uma decisão. E você vai ver que Deus vai te abençoar. Porque Lamentações, Jeremias está recebendo no final do seu ministério essa mensagem de Deus. Diga ao meu povo que eu que promovo o bem e o mal. Satanás não faz nada se Deus não der ordem. Então, em vez de você brigar com Satanás, brigar com Lula, brigar com o Temer, vai fazer as pazes com Deus. Vai fazer as pazes com Deus. Pastor, eu tenho tentado. Ouça mais mensagens. Ouça mais mensagens que prega a verdade, que rasga. Não use costume, não tradição, legalismo, mas que rasga a alma e fala direto contigo. Pode te deixar um pouco triste, atordoado, mas é a palavra que te salva, é ela. Aleluia. Aí ele diz no verso 39, como pode então o homem reclamar quando ele está sendo punido? Se ele está sendo punido por causa do seu próprio pecado. Olha que coisa linda, revelação simples. Aleluia. Meus amados irmãos, o texto é claro. O povo estava sendo massacrado e Deus disse: olha, toda vez que você estiver passando uma luta, toda vez que você estiver passando uma tribulação, toda vez que você estiver passando por algo que está te atormentando, você vê que as coisas não estão acontecendo, faça uma reflexão dos momentos bons que você teve, mesmo que foram relâmpagos. Era a oportunidade de Deus te mostrando que Ele é Deus. Às vezes você diz: poxa, tem dia que eu acordo de bom astral.
Olha, que saudade daquele mês, que saudade daquele ano. Foi o ano A da minha vida. Então Deus está dizendo, lembre, seja poucos ou muitos, dos tempos em que você viu que tudo estava bem. Deus quer que você tenha esse tempo mais duradouro. As aflições vêm, João 16:33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu só posso ter bom ânimo, vigor, entusiasmo para viver, se eu sei o que vai me acontecer amanhã. Oh Espírito Santo de Deus, Deus quer te abençoar, lembre. E o Senhor disse, então lembrai de mim, voltai para mim, e eu te abençoarei. Seja fiel na oração, seja fiel na consagração, seja fiel nas suas finanças, de verdade. Seja fiel. A Bíblia diz que o povo estava trocando tudo que tinha de melhor para comida. Para de trabalhar para comer. Para de trabalhar só para pagar a água, só para pagar o pré-pago do seu telefone, para ficar pagando prestação. Tudo que você conquista é com tanta dificuldade que você vai morrer sem conquistar 20% do que você sonhou. Deus quer te dar com abundância. Não para que você deite em berço esplêndido, mas para que você mostre às pessoas que o seu Deus não é o Deus pregado numa cruz, não é o Deus da religião, não é o Deus da Batista, da Assembleia, do Pastor Pablo, do Tabernáculo. O seu Deus é o Deus do universo, ele está além das placas de igreja, ele está além da religiosidade, ele está além de patente, de bispo, de apóstolo. Não, esse é o Deus que eu estou lhe pregando. Meus amados irmãos, em tempo de crise, em tempo de muita luta, Deus está nos chamando para abençoar. Quanto mais o caos chega, mais eu percebo que é Deus chamando a atenção. Você prefere, desculpa a comparação, que um câncer entre na sua vida e leve 20 anos para te matar, e você passa 20 anos humilhado, ali com o corpo debilitado, as pessoas olhando com pena de você. Se tem uma coisa que me entristece, é alguém ter pena de mim, de alguma coisa. Eu não só digo de pena. Pena é o sentimento que alguém tem de que você é muito incapaz. Não, ninguém deve ter pena de você. E nem você de você mesmo. Porque Deus não tem pena de você, Ele tem misericórdia de você. É uma compaixão cheia de amor, é diferente de pena. Porque a pena que as pessoas têm de você não te ajuda. A misericórdia de Deus, ela transforma a sua vida quando você aceita e valoriza ela. Então, meus amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, essa crise, Deus está te chamando a atenção. Ele quer te abençoar. Ele quer retomar na sua vida a soberania dele. É o que fala Isaías, o capítulo 63, o povo está orando e dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus de Israel, mas há muito não tem dominado sobre o teu povo. Há muito o Senhor não tem dominado. É quando você ainda que fala de Deus, você percebe que Deus não domina a sua vida financeira. Parece que é o diabo. Deus não domina o seu casamento, é uma desgraça. Deus não domina a sua vida espiritual, você não consegue crescer. Deus não está dominando o seu trabalho, a sua vocação profissional. É tudo com tanta dificuldade. Não confunda a dificuldade que te traz vontade de aprendizado com dificuldade que te traz vontade de desistir, de desanimar de tudo. Toma posse desta palavra. Aleluia. Deus está dizendo ao povo. Sabe, meus irmãos, a Bíblia disse no verso de número 5 que o inimigo começa a zombar. Por quê? Verso 5 de Lamentações primeiro. Diz o texto, porque ele sabe que foi Deus que colocou a mão pesada, e o povo fica a Satanás. Eu disse na igreja lá em Palma, na cruzada, para de ficar dando glória a Satanás. Como é que eu dou glória a Satanás, pastor? Quando você fica dizendo que toda derrota sua foi o diabo que é culpado. Deu errado é o diabo, ficou pobre é o diabo, está doente é o diabo, é assim. Então, meus amados irmãos, você gostaria que o câncer te consumisse durante 20 anos? Ou que ele viesse de uma vez e você partisse para a glória se você tem fé? Ou você orasse e fosse curado? Então Deus aqui está dizendo ao povo, para de viver essa vida medíocre, para de viver essa vida massacrada de miséria, vivendo 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, uma vida miserável, nunca conhece nada de bom, tudo que compra é do pior. Eu volto a repetir, chega na velhice, tem que sujeitar a humilhação do sistema de saúde, você que é brasileiro. É isso que Deus tem para ti? Pelo amor de Deus, nem na época primitiva havia posto de saúde, que Deus era tremendo.
A palavra curava, os profetas oravam. As raízes, a medicina natural curava as pessoas. Como é que você acha que sobreviveu milhões? Só do Egito saiu 2.600.000 pessoas para ir para o deserto. Como essas pessoas não adoeciam? Quem era o médico delas? Quem tratava delas? Era o Alberto Einstein? Era o sírio-libanês? Então, você imagina no século 21, você passar por humilhação. Vamos colocar a vida diante de Deus, meu irmão e minha irmã, vida preciosa. Satanás sabe que é Deus que coloca a mão naqueles que um dia aceitaram ele e que viraram as costas. Você casa errado. A gente só sabe que o que nós temos não é tão bom quanto o que Deus tinha para nós, quando Deus abre a visão e diz, meu Deus, o que eu perdi na minha vida. Quanta gente está dormindo com um homem, com uma mulher que não é feliz. Está morando numa cidade, está fazendo um trabalho que não é feliz, mas demoraram a descobrir. Quantas pessoas aposentam e dizem, meu Deus, eu perdi 30 anos da minha vida trabalhando num negócio que eu nunca gostei, mas fiz para sobreviver. Não, para de sobreviver. Você não está em alto mar à deriva. Se não é vítima de um avião que caiu, só sobrou você. Não, Deus quer mudar a tua história. Então eu termino para orar, dizendo o que Deus disse no verso 2 de Jeremias 18. E disse, Jeremias, profeta meu, desce à casa do oleiro, desce lá, falarei contigo. Por que Deus não mandou o povo? Como pregador, eu vou lhe dizer, antes de eu ensinar você o que Deus quer fazer, o verdadeiro professor é aquele que pratica o que ensina. Mas sabe por que Deus mandou ele descer? Para dizer, Jeremias, eu, como Deus, descerei 100% no meu filho. Filipenses 2,6. Sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Se eu, como Deus, desci, segundo Coríntios 8,9, sendo rico se fez pobre. Jeremias, antes de você subir, eu quero que você desça. Lembra de Zaqueu? Lucas 19. Zaqueu, você subiu? Desce. Porque eu quero não só ir na sua casa, mas eu quero falar contigo. Então, Jeremias 18 é lindo. E Jeremias desce. Eu não sei se você vai descer, que quer dizer humilhar. Descer, aceitar a palavra. O pastor está dizendo que eu tenho que orar. O pastor está dizendo que eu tenho que jejuar. O pastor está dizendo que eu tenho que ofertar com mais fidelidade aonde eu congrego, aonde eu recebo a palavra. O pastor está dizendo que eu tenho que dizimar com mais vontade. Então, isso é descer, se humilhar. Não é mais você, é o Espírito Santo na sua vida. Então desça. Amém? Deus não disse ao profeta, diga ao meu povo para descer. Antes de Jeremias mandar o povo se humilhar, começou por ele. É por isso que antes de eu pregar essa mensagem, eu oro. Eu jejuo, estou nesse jejum de Daniel. Então não estou te pregando que eu não vivo, que eu não luto para viver. Tenho dificuldade, sou fraca, a carne às vezes grita. Mas maior é Deus na minha vida. Maior é o Senhor. Então, quando alguém pergunta, por que tu jejua muito? Porque eu sei o quão miserável eu sou, o quão desgraçado eu sou, o quão fraco eu sou. Eu não prego porque sou forte, eu prego porque eu tenho um chamado. Eu não prego porque sou melhor do que você, eu prego porque eu preciso ser como Jesus disse que eu devia ser. Senhor, meu Deus e nosso Pai, mais uma vez eu agradeço por este privilégio. Aleluia. Abençoando essas vidas, esses homens, essas mulheres. Quem sabe a Oliviazinha está lá ouvindo da América essa mensagem, crianças, adolescentes, jovens. Meu Deus, alcança o lar dessas pessoas. Abençoa essas almas preciosas, esses casamentos destruídos. Refaz esta mulher que quer casar de novo, este homem que precisa reconstruir uma família. Casou errado lá atrás. Casou por carne, casou por carência. Dê uma nova oportunidade de vida. Abençoe as pessoas que estão desempregadas.
pessoas que não conseguem mais nem sonhar, porque já acostumaram a ouvir alguém dizer: se contente com Deus, com o que Deus tem te dado. E na verdade, é Deus que tem dado, mas Deus, o Senhor, quando dá por medida, é porque nós estamos em falta contigo. Porque a tua palavra diz que tu darás sem medida, recalcada. Aleluia. O Senhor fará sobressair as bênçãos do Senhor. Abençoa, meu Deus, cada vida. Obrigado por esses minutos juntos. Que esse culto venha alcançar vidas mesmo após esta noite. Possa esses vídeos que ficam aí no Face, nessa rede social, abençoar. Quem sabe um dia alguém estará ouvindo essa mensagem, eu já não estarei aqui mais. Meu Deus, o pregador passa, mas a pregação jamais passará, porque ela é a sua palavra. Por isto, muito obrigado. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção. Abençoo a sua vida. A porta da entrada, a porta de saída, o amanhecer e o anoitecer. Tá bom? Que eu tenha contribuído com a tua vida, com a tua alma. Que isso tenha gerado um desejo em você de ser mais cristão. Seja menos crente e mais cristão. Tá bom? Carregue menos o rótulo da denominação e leve mais o Senhor da cruz, Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Até a próxima oportunidade. Querendo o Senhor. Fica com Deus. Tchau.